É bom jogador, esse cara é bom jogador. E agora, Sombra, por gentileza, coloca aí na tela o provável vitória. Eu coloquei o provável vitória sendo a mesma escalação do jogo contra o Bragantino, certo? O Fabri, informação inclusive de Leonardo Santiago, o Fabri foi somente uma pancada que levou no joelho, vai pro jogo, tá tranquilo. De resto, a dúvida que o Vitória tem é na volância, mas eu repeti a mesma com Baralha e Ronald, mas o provável Vitória deve ser Lucas Arcanjo, Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maicon Jesus, Baralhas, Ronald, Fabri, Mateuzinho, Lucas Braga e Renato Kaiser. Então esse pode ser o provável Vitória. Aí no banco de reservas, os mesmos jogadores que vinham sendo trabalhados, afinal de contas ninguém fica de fora, né? Eu imagino. Dúvida na volância? Porque tem a volta de William Oliveira. Aí por que você pergunta, mas o William Oliveira e tal? Porque assim, o William Oliveira, ele foi titular. Existia a dúvida inicialmente. Sombra? Oi. A pizza chegou, tem que pegar lá embaixo? Já chegou o disco voador! Taxado 50%. Só vem por ela. Meu advogado é fogo, né? Com relação a. Por que eu falo a respeito de William Oliveira? O William Oliveira, ele foi titular contra o Inter, quando ninguém esperava que ele seja titular. E ele, contra o Botafogo, que se esperava que ele pudesse ir para o banco, o Carille, quando não tinha Lucas Alto, botou ele como capitão. Sim. Então é um sinal de confiança, né? E digo mais até. Assim, eu acho que há uma boa probabilidade dele manter esse time, só que, contanto, todavia, no jogo contra o Bragantino, a gente até comentou lá na transmissão que o Vitória estava com muito espaço entre as linhas, né? Tava espaçado. Com dificuldade. Inclusive, em alguns momentos da partida, ele ficava invertendo o Baralhas com o Ronald de posição. Será que isso vai ser suficiente para ter uma alteração? Não sei. Eu, Flávio, não faria. Que é só daquela máxima, né? O time foi bem contra o Bragantino, principalmente no primeiro tempo. O segundo não existiu. Mas no primeiro tempo foi muito bem o time. Sim. Eu manteria. Agora sim, também não foi perfeito. A gente viu muitas falhas com relação à marcação no meio de campo. E talvez o cara ele pense nisso. Mas eu iria com o time que começou o último jogo. Eu acho que... Okay. Muda o time? Não, mesmo time. Assim, não sei se Fábio tem condições de ser titular 90 minutos, né? Mas eu iria com o mesmo time. E pra mim, a gente chegando em agosto, eu acho que é um completo absurdo. Não ter o time titular. Não, também. Mas assim, mais especificamente não ter a certeza que a dupla de volantes é Ronald de Baralhas. Pra mim é um completo absurdo. Eu acho que a distância é abissal. E eu entendo as explicações a respeito de características. Mas acho que tem que haver um balanceamento. Tecnicamente, Ronald de Baralhas são muito melhores que William Oliveira e Hiller. E eu entendo que tem um momento que a qualidade técnica ela tem que suplantar a característica pretendida pelo treinador. E eu entendo que é importante, sim. Mas muitos dos nossos piores momentos na temporada, nesses 2 meses sem fazer gol, inclusive, e assim, tomando gols bestas, inclusive, foi com Hiller e William, ou com Hiller ou William. Em algum momento na volância. Na volância. E eu entendo que as características são importantes. Eu acho que Ronald ainda tem problemas na marcação, etc e tal, mas Baralhas, pra mim, foi um dos melhores em campo. Sim. Contra o partidaço de Baralhas. Pra mim, não tem o que dizer mais. Pra mim, hoje, a diferença entre esses dois e o resto é abissal. Não tem mais o que discutir, mas porque é característica, porque não sei o quê. Até isso, porque não sei se o William Oliveira resolve o problema que a gente teve contra o Bragantino, né? Desses espaços. Não sei se ele resolve. Né? Eu concordo com você. Eu acho que hoje Baralhas e Ronald estão muito acima dos demais. Sim. Torço para que não seja tanto em relação ao Ismael. Né? Mas, assim, não tá perfeito, né? Não tá ideal. Perfeito, é isso. Não é ideal, mas dos males o menor, né? Eu acho. Esse aqui é o time que eu acho que amanhã deveria entrar. Mas tem Lucas Braga. Sim, vai colocar quem? Você prefere quem hoje, Lucas Braga ou Eric? Lucas Braga, não sei. Olha que pelo lado esquerdo, o próprio Carille na coletiva, ele falou que pelo lado direito, Eric e Fabri. Pelo lado esquerdo Lucas Braga, Osvaldo, Léo Pereira e Felipe Cardoso.
Que aí pode surgir também, né? É isso. Sendo que no jogo treino que ele fez contra o time Sub-20, que vai disputar inclusive a Copa do Nordeste Sub-20, o Rodrigo Chaga tá preparando a equipe, ele colocou o Léo Pereira pelo lado direito e Felipe Cardoso pelo lado esquerdo. Então pode ser um indicativo que durante o jogo ele pode fazer esse tipo de coisa, né? Colocar e botar o Léo Pereira pelo lado direito e o Felipe Cardoso de repente com uma opção prioritária pelo lado esquerdo. Então eu não imagino que ele vá mudar o ataque de primeira por conta da falta, por conta dessa questão, mas durante o jogo a gente pode ter a estreia no Campeonato Brasileiro de Felipe Cardoso, né? Sim. E aí vai matar a dúvida de um barradão inteiro se Felipe Cardoso serve ou não para jogar. Agora, se você for, me corrija se eu estiver errado. Sim. Tanto o Canta La Piedra quanto o próprio Sepúlveda, eles jogam para aquele setor, né? Mais esquerdo, né? O Canta La Piedra, ele é um canhoto que joga pelo lado direito. Não, lado de Fábio, então, né? Mas assim, no Chipre, no AIK, ele era o segundo atacante, porque o time joga com 2 atacantes, né? Mas ele ocupava a faixa direita, sendo um ponta que traz mais poder de jogador mais de canhoto, né? É isso. Dá pra encaixar uma formação de Canta La Piedra, Romarinho, que eu acredito que vai ser central, não vai ser pelo lado. Também acho. E o Mateuzinho pelo lado esquerdo. Eu acho que vai ser mais ou menos com essa formação que o Vitória vai caminhar ao longo da temporada. Mas amanhã não teremos nem o Romarinho, nem o Canta La Piedra, nem o Rubem Ismael, porque ainda não foram regularizados e fisicamente estão muito abaixo, né? Provavelmente eles só devem estar prontos para jogar diante da equipe do Palmeiras, que será no dia 3 de agosto, às 20h30, um domingo. Nossa Senhora. No Manuel Barradas. Ô, Marcelo, domingo, calado. 20h30. Não, eu tava aqui conversando com uma fonte. Deixa eu ver quem é essa fonte. Ah, meu filho, saí já. E eu tava... Diga aí a informação da fonte. Não, eu tava falando com uma pessoa em relação à escalação e aí a dúvida é no ataque. Qual é a dúvida? Se Fábio joga ou não joga, se vão dar uma segurada, né? Porque teve essa questão do jogo que não foi grave. Mas vai ser de time esse mesmo, né? Mas Eric... Baralha é Ronald. Baralha é Rony Maltezinho, os pontas e Caio. Mas eu fiquei curioso, porque eu tava falando aqui de Baralhas e Ronald, o Ítalo começou a pensar assim, ele ia fazer uma defesa William Oliveira. Não, a questão é somente do ser posicional e assim, no jogo contra o Bragantino, a gente sofreu um pouco com isso. Sofremos. Porque o que acontece? Uma das boas características que tem o tripé de zagueiro do Vitória, Edu, quando é titular, Zé Marcos e Lucas Alta, que são zagueiros rápidos, os zagueiros que encurtam muito rápido. Então, muitas vezes, o que acontecia? Ronald e Baralhas saía da posição de volante, saía para caçar sem necessidade, a bola entrava atrás dele, lá ele, e aí os zagueiros chegavam com o pé firme, dividia, e o Vitória não tinha problema por dentro, né? Tanto que as principais dificuldades que o Vitória teve defensiva diante do Bragantino foi em bola alçada, porque os caras tinham 5 contra 4 quase sempre. Mas por dentro não tinha essa dificuldade, porque eram os zagueiros que saíam muitas vezes no time certo para dividir a bola. Com o William Oliveira você não tem isso, só que por outro lado o William Oliveira está entregando nada com a bola. O William Oliveira não consegue fazer transição, não consegue criar, não consegue jogar. E aí vai muito do que, cara, ele quer. Ele quer um time no barradão mais solto, ele vai colocar Baralha e Ronald para o time ter mais saída. Ele vai querer um time mais defensivo para proteger mais e ter um volante mais de saída, aí ele pode optar por William Oliveira e de repente o Ronald de segundo volante. É uma opção. Mas para amanhã eu acho que para amanhã ele vai botar o time mais solto. Né? Mas se a gente rememorar Vitória e Botafogo, que foi um jogo que a gente empatou e foi um acaso. Assim, quais foram os grandes problemas defensivos do Vitória? O grande problema defensivo do Vitória foi a bola nas costas da defesa. E aí, do lado esquerdo, né? É isso. E aí não foi a responsabilidade dos volantes. Eu acho que no primeiro tempo não foi bom dos volantes. Acho que no segundo tempo o Carille ajeitou e o Hiller fez uma boa partida no segundo tempo. Mas ainda assim, os volantes do Vitória, quando precisam sair com a bola, Ricardo Hiller e Oliveira, um é burocrático demais, que é Hiller. É burocrático demais para poder sair. E muitas vezes você tá jogando com a linha mais baixa, você tem que sair em transição rápida. Pô. Você tem que acionar logo o ponta, você tem que acionar logo o atacante. Ou conduzir a bola, minimamente conduzir a bola, e Ricardo William não tem essa característica, ele é um cara que mais segura mais. O William até tem característica de se aproximar mais, mas se aproxima sem bola. Então você perde muito essa característica de transição, e quando você joga com a linha mais baixa é necessário. E o William tá sem confiança também. E o William também tá sem confiança. Eu lembro quando ele chegou,
que na época Léo fez uma análise lá no Canto Rubro Negro a respeito da bola longa de William Oliveira, que no ano passado ele fazia muito essa jogada, que esse ano não tá fazendo. Agora sim, um outro ponto também que é preciso se ressaltar, o Vitória contra o Bragantino sofreu muito com bola aérea de escanteio. Meu Deus, foram duas chances assim terríveis, ou três. Foram 3. Inclusive, uma das discussões, a discussão de Michael Jesus com o Oswaldo foi por conta de uma bola dessa. Posicionamento. Saiu o escanteio, ele era o cara responsável pelo primeiro pau da marcação, o cara antecipou nele e cabeçou pra fora. E me corrija se estiver errado. Sim. Mas a discussão, não sei se foi isso, mas a discussão também entre Ronald e Cássio, depois que a gente viu aquela eletrolabial, também teve a ver com escanteio. Acho que foi que ele falou assim, Cássio falou assim, vai marcar ali, ó, tem 3 ali, uma coisa que ele falou assim nesse sentido, tem 3 ali, ó, e a bola tava parada. Acho que foi no ataque. Eles estavam indo pro escanteio, de fato. Foi, no escanteio. Foi na situação de ataque. No estádio, em relação à discussão de Maicon e Oswaldo, a impressão que todo mundo teve que foi logo depois de Maicon tentar dar um passe para Oswaldo, que foi um passe, não sei se vocês lembram desse lance, Sim. que inclusive o Oswaldo estava impedido. Foi. E aí foi um passe completamente displicente, assim, sem mais nem menos. E a impressão foi que a gente teve, mas enfim, não saberemos. Aí o William Oliveira você vai ganhar na altura da bola parada, né? Só que o que foi que eu estava observando no dia do jogo do Bragantino, eu acabei não comentando na hora da transmissão, é que a marcação que Carille tá trabalhando no Vitória na bola aérea defensiva é a mesma que Carpini trabalhava. Ou seja, você tem a zona e você tem jogadores na individual para poder bloquear. Sim. É a mesma situação que o Vitória tomou o gol do Grêmio, do Ceará, mesma situação. Você tem os jogadores mais baixos para poder fazer o bloqueio. E isso resultou contra o Bragantino, quase que o Vitória tomou um gol de escanteio. Então, sim, é pontos a se aprimorar, claro que é começo de trabalho, mas desse ponto o William Oliveira pode ganha mais altura com o William. Né? E nos pontos fortes de Carille, inclusive, é a bola defensiva. Exato, sim. É um ponto aí a se melhorar. Mas, já que a gente vai com Baralho e Ronald, a minha questão essa questão da marcação, tem que ficar atento, porque o Sport provavelmente vai assistir por dentro. E já que deve ter o Lucas Lima, né? E é um cara que dita mais ritmo, busca mais entrelinhas, a Vitória tem que ficar atento a isso. Pela escalação, eles vão ter pontas muito rápidos, que são Eric, por um lado, que é um corre pra caramba, muito rápido, muito forte. E pelo outro lado é o Derek, né? Você falou Eric ou Derek? Derek Lacerda. E o outro lado é Barleta, que já é um ponta canhoto que joga pelo lado direito, que traz mais por dentro do corredor, né? Ou seja, os laterais do Vitória tem que ficar atento a isso. E aí a gente vai ter mais um duelo difícil para quem? Michael Jesus.